Bom dia, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano. Então, vamos chegando, vamos começando a nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática aqui da Escola Digital, certo? Então, na aula de hoje a gente vai aprender algo novo. É interessante, né? Porque eu sempre começava a aula dizendo, na aula de hoje vamos continuar construindo conhecimento do que estávamos vivenciando na aula passada. Mas hoje a gente começa um assunto aí muito massa. Eu estava dizendo lá na sala dos professores que eu estou empolgadíssimo para lecionar essa aula de hoje, porque é um assunto novo para vocês. A gente estava vendo aí várias aulas, né? De fração, de números racionais, de números inteiros, de números naturais. Como foi que surgiram os números, né? Então, agora a gente vai aprender aí algo novo. É algo que o pessoal do 7º ano vê pela primeira vez. É quando a gente começa a introduzir um conteúdo novo para vocês, certo? E isso me deixa bastante empolgado, porque quando a gente ensina essa parte aí pela primeira vez, né, eu acho que a primeira vez é como fica fixado aí na sua mente. E graças a Deus, sem modéstia, né, você vai aprender comigo. Então, vai chegando aí, vai pegando seu caderno, sua caneta, o seu lápis, borracha, que a gente vai começar aí um assunto novinho em folha, tá? Do mesmo jeito que a gente passa no 8º ano e tem assuntos lá que eles vão ver pela primeira vez. No 9º ano tem assuntos lá que eles também vão ver pela primeira vez. Aqui também não é diferente para o pessoal do 7º ano, certo? Mesma coisa lá no 6º ano. Tem assuntos que eles vão ver pela primeira vez. Então, sempre é uma construção do conhecimento aí por toda a sua vida escolar, sua vida acadêmica, certo? E hoje a gente vai começar um temazinho novo, certo? Então, como você sabe, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí a nossa aula através do celular, do computador ou da TV. Então, se você está assistindo essa aula aí através da TV, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular e vai baixar o aplicativo. Não se esqueça, gente, o aplicativo ele é bastante importante para que essa aula seja realmente uma aula digital e não uma videoaula. Na videoaula a gente só faz assistir, não tem como interagir, só tem como a gente enviar um comentário que o professor vai ver depois, certo? Então, aqui na nossa aula digital, você tem essa oportunidade de baixar o aplicativo e assistir essa aula aqui ao vivo com a gente, mandando seu nome, a escola presencial aí que você estuda, mandando suas dúvidas, os seus comentários. Então não se esqueça aí de baixar o aplicativo e participar ativamente aqui da nossa aula. Quando você vai participar aí e escrever no chat com a gente fica bastante feliz com cada comentário que a gente vê aí de vocês, onde a gente verifica que vocês realmente estão participando aí das nossas aulas, certo? Outro canal bastante importante que eu sempre falo aqui nas nossas aulas é sobre o nosso canal no YouTube, certo? Então, lá você vai encontrar não só as aulas de matemática, mas também as aulas de todas as outras disciplinas. E você pode acompanhar e assistir a essa aula a qualquer momento, a qualquer horário. Você pode pausar o vídeo, você pode acelerar a voz do professor ou retardar a voz do professor, tá? Pausa, faz a anotação, manda teu comentário também lá no vídeo do YouTube, certo? Então, é uma ferramenta bastante importante que vai te ajudar aí na tua caminhada educacional, certo? Então, os recadinhos foram dados, pegue sua caneta aí, seu lápis e vamos dar início à nossa aula de hoje, certo? Como eu falei para vocês, vamos começar um assuntozinho novinho em folha para vocês, tá bom? Então, lembre-se, eu sempre costumo começar aí um assunto novo a partindo da ideia de um assunto que você já conhece, certo? Então, vou começar a aula de hoje
com esse exemplo aí. Então a gente vai ler o exemplo e vamos resolver e a partir daí a gente vai construindo o conhecimento, tá bom? Billy Jean, coloca a tela. Pô, Billy, precisa nem falar, pô, tu é um cara. Ó, observe a seguinte situação. Diz o seguinte: estando uma pessoa ao supermercado, ela resolve comprar 3 pacotes de bolacha, uma barra de chocolate, 4 pacotes de chiclete e 2 refrigerantes. Chegando ao caixa, sendo os valores respectivos de R$ 3,20 um pacote de bolacha, R$ 3,99 uma barra de chocolate, R$ 1,50 um pacote de chicletes e R$ 3,89 o refrigerante, quanto deverá pagar pela compra essa pessoa que chega ao supermercado? E falando de supermercado, né, quem está me acompanhando aqui hoje é Celi, minha coordenadora, que ama um supermercado, né? Toda mulher gosta. Você gosta, Celi, de fazer as compras? Gosto, sim. Agora é um trabalho que é demorado, porque nós temos que observar preço, a qualidade do produto e a data de validade, né, professor? E atrás das ofertas sempre é Celi, muito bom. eu já tenho um probleminha aí, porque quando eu vou no supermercado eu só compro coisas essenciais, assim, tipo, para 2, 3 dias, né? O pessoal tem o costume, hoje menos, mas o pessoal tem o costume de fazer a feira do mês, né? O pessoal vai no supermercado e faz a feira do mês. Mas essa ideia aí, essa prática da feira do mês, ela se deu lá, acho que você não era nem nascido, né? Lá nos anos de 1989, no ano que eu nasci, inclusive, em 1990, em 1991, quando a inflação aqui no Brasil estava comendo no centro. Então, hoje, você chegava lá no supermercado, né, lá naquela época, comprava 1 quilo de arroz e amanhã esse quilo de arroz podia estar com os preços lá nas alturas, certo? Então, os preços eles mudavam diariamente. Então, foi por conta disso que surgiu essa cultura aí de fazer a feira do mês, porque você já comprava e aí o preço podia ir para as alturas que você já estava com a sua feirinha lá garantida. Mas eu, Celi, eu vou no supermercado, eu compro o que tiver que comprar, eu não olho nem o preço e nem olho a validade. Mas É complicado, né? o professor está equivocado. Nem se vê. É complicado. Porque, Mas principalmente assim, eu sempre pego em bomba com os Danones. Com os Danones e os leites fermentados dos meus filhos. Virou, mexeu, tá fora da validade porque eu não presto atenção. Isso. E às vezes o preço, ele está com um preço muito bom, mas o prazo de validade está mais curto. Então, alguns produtos, como iogurtes, eles precisam ter um cuidado maior. Queijo, né, que estraga mais rápido. É verdade. Então, tá vendo? Estou aprendendo aqui com o Celi também, na aula de matemática. Vou passar a prestar atenção aí nas datas de validade dos produtos e no preço também, né? Muitas vezes a gente deixa de estar economizando porque a gente tem aquela velha preguiça, né? Você costuma, Celi, dividir aí, tipo, vou comprar tal e tal coisa em tal mercado, tal e tal coisa em tal outro mercado, ou é tudo num lugar só? Depende do período, né? Eu gosto de fazer a feira do mês, assim, alguns gêneros eu compro de uma vez só, material de limpeza, cereais, alguns produtos eu procuro ir uma vez só no supermercado. Tento ver os preços, né, as ofertas em 2 ou 3 supermercados. Quando dá tempo, aí eu faço a compra, né? Eu pego os itens mais baratos no supermercado, os outros itens de outro, e os produtos perecíveis, como frutas e verduras, os legumes que eles estragam mais rápido, aí eu faço na feira do mês e procuro também produto orgânico. Show, muito massa. Celi e Maninha são iguais nesses aspectos aí, né? Pega os alimentos, principalmente aí os não perecíveis, né? E compra a quantidade do mês. E aí os perecíveis, né? Como legumes e verduras. Minha mãe também compra carne
a cada 15 dias ou a cada ou por semana, né? Mas você pode aí fazer da forma que você achar melhor, mas lembre-se, olhe a data da validade, olhe o preço, certo? E como você lhe falou, prefira aí os produtos orgânicos, certo? Outro ponto importante que eu queria falar, que também está na questão, é em relação a esses preços. Ó, imagina aí, ó, que ele disse aqui na questão que uma barra de chocolate custa R$ 3,99. Sempre vem, né, Celi, esses numerozinhos quebradinhos, certo? Mas que você pode aproximar esses valores. Essa aula de aproximação eu já dei aqui também, certo? Acompanha lá na nossa aula, lá no YouTube, que está lá salva essa aula, beleza? Mas eu falei algo importante também sobre essas questões de aproximação dos valores quando a gente fala de dinheiro, certo? Então, sempre tente aí aproximar os valores para mais, beleza? Porque aqui está tranquilo, né? Na aula de aproximação que eu dei para vocês, a gente vai aproximar o R$ 3,99 para R$ 4,00, vai aproximar o R$ 13,89 do refrigerante para R$ 4,00, certo? Está aproximando para mais. Mas aqui, ó, por exemplo, no pacote de bolacha, que é R$ 3,20, a gente iria aproximar aí para menos. Então, poderia ocorrer que quando você chegasse lá no mercado para efetuar a compra, faltasse dinheiro, tá? Então, sempre procure aí aproximar o dinheiro, o valor para mais. Até também para os seus pais aí organizar as finanças, tá? Sempre aproxime aí para mais. Não se esqueça, tá bom? Então, eu tenho uma questão aqui simples, certo? De fácil resolução. Tem uma questão aí que o pessoal aí do 5º ano já consegue resolver de boa. Basta você ter o entendimento dela, certo? Então, observe aí que essa pessoa ela foi comprar 3 pacotes de bolacha, uma barrinha de chocolate, 4 pacotes de chiclete e 2 refrigerantes. E lá embaixo na questão, eu coloquei o valor de cada item desse, certo? Então, como é que seria aí o cálculo que a gente deve fazer para encontrar esse valor? Então, ó, 3 pacotes de bolacha. Cada pacote custa R$ 3,20. Então, você poderia fazer de várias formas isso aí. Você poderia fazer R$ 3,20, certo? Mais R$ 3,20, mais R$ 3,20, certo? Então, ou seja, isso aí seria 3 vezes R$ 3,20, certo? E assim por diante. Então, através disso, você pode encontrar aí o valor, certo? O resultado exato, tá? E Dalila já disse ali o valor. Vamos ver se está certo agora, viu? Então, ó, basta a gente multiplicar esses valores, certo? 3 pacotes de bolacha pelo 3,20, certo? Eu coloquei aqui, ó, uma barrinha de chocolate vezes 3,99, certo? 1 vezes 13,99, mas eu poderia colocar somente o 3,99, que a gente sabe que 1 vezes qualquer número é igual a ele mesmo. Depois foi comprado aí, ó, 4 pacotes de chiclete e cada pacote custa R$ 1,50. Tá caro o chiclete. E 2 refrigerantes, certo? Cada um por R$ 3,89, certo? Então, a gente tem aí uma expressão, anote esse nome aí, tá? Então, esse cálculo aqui que a gente montou, isso aí é chamado de expressão. E aí você já resolveu aí algumas expressões numéricas que o seu professor já colocou aí para você e que eu já coloquei aqui nas nossas aulas também, certo? Então, isso aí é uma expressão composta apenas por números. E tem como a gente encontrar o valor aí desses números, tá? Então, depois que a gente efetua aí essas multiplicações e soma todos esses valores, a gente tem aí como resultado R$ 27,37. Ei, acertei! Para você comprar todos esses itens aí, certo? Até aí tudo bem, né? Então, a gente tem aí uma expressão numérica, resolvemos essa expressão numérica, encontramos aqui o valor, tá? Mas a gente pode ter um outro problema. Qual seria esse problema? Veja, observe aí que a gente vê bastante na internet, né? Esses probleminhas matemáticos, né? Vai colocando aí um bocado de figuras e vai perguntando qual é o valor dessa figura, certo? Então, eu tenho aqui, ó, nessa situação, eu tenho 3 estrelas
que somadas dá igual a 15. Então, eu tenho 3 estrelas iguais, certo? Que somadas dá igual a 15. Então, você pode pensar, qual é o valor de cada estrela? Qual é o valor que eu somo por ele mesmo 3 vezes, que dá igual a 15? Isso aqui vai ser igual a 5. Cada estrelinha dessa aí tem o valor de 5, porque se eu somar aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 dá igual a 15. Belezinha? Show de bola. Então, quando a gente transforma essa expressão aqui para uma expressão desse jeito aqui, os alunos já têm uma certa dificuldade. Meu Deus, o que é que está acontecendo aí? Estão colocando letra na matemática, mas matemática é só números, tá? Mas a gente coloca isso aqui para identificar justamente os termos que a gente não conhece, certo? Que são chamados de termos desconhecidos, certo? Então, na aula de hoje a gente vai começar a introduzir essa questão aí dos termos desconhecidos nas expressões, para que você entenda o que é que está acontecendo, certo? Então, voltando lá para o exemplo anterior, a situação agora é a seguinte, certo? A gente tem aí pessoas indo para o supermercado, beleza? Então, acompanha aí, ó. Imagine agora 3 pessoas diferentes indo a mercados diferentes. Esses preços que eles vão encontrar de cada item, eles serão iguais nos mercados? Então, a gente volta àquela situação que eu estava conversando com o Celi, certo? O que é que o Celi faz? Faz uma pesquisa em relação a 3 mercados diferentes para cada determinado item. E aí, claro, ela não analisa só o preço, ela analisa também a qualidade do produto. Então, quando ela vai fazer a pesquisa lá nos mercados, né, nos 3 mercados diferentes que ela vai, por exemplo, procurar a marca daquele determinado arroz. Então, o arroz tal, em tal mercado, custa R$6. No outro é R$ 5,80, no outro é R$ 5,50. Então, é um produto de mesma marca, certo? Que ela vai procurar em 3 mercados diferentes e vai encontrar e vai comprar no mercado que está com o preço mais em conta. Então, quando a gente vai aí para vários mercados diferentes, os preços do mesmo produto, da mesma marca, igualzinho, também eles vão o quê? Variar, certo? Então, os preços, eles serão iguais ou diferentes? Serão diferentes. Mas, se a gente mantiver aí a mesma quantidade de cada item, será que eu posso também montar uma expressão relacionada àquela que a gente fez ali no exemplo anterior? Tá? Então, imagina aí que eu tenho 3 pessoas, essas 3 pessoas vão a mercados diferentes, mas elas vão comprar a mesma quantidade de produtos, beleza? Eles vão comprar, vou voltar lá para a gente ver a quantidade. Eles vão comprar 3 pacotes de bolacha, 1 barra de chocolate, 4 pacotes de chiclete e 2 refrigerantes, sendo que eles vão lá para mercados diferentes, certo? Então, como é que eu vou escrever essa expressão se os preços eles são diferentes? Então, eu posso escrever uma expressão geral, tá? Uma expressão para as 3 pessoas diferentes, e cada pessoa ela vai adicionando um valor referente ao que ele encontrou no mercado, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer para encontrar aqui uma expressão que vai satisfazer todas as 3 pessoas diferentes que vão frequentar mercados diferentes? Então, observe o seguinte, ó. São 3 pacotes de bolacha e eu vou indicar a bolacha, o preço da bolacha, por esse símbolozinho aqui, certo? A barra de chocolate eu vou indicar por esse símbolo aqui, o chiclete por esse símbolo e o refrigerante por esse símbolo aqui, certo? Então, cada pessoa que vai em um mercado diferente, ele vai adicionar o valor que ele encontrou naquele mercado, beleza? Então, se José foi a um mercado e encontrou que o pacote de bolacha é R$2, ele vai multiplicar 2 vezes 3. Mas já Paulo foi no mercado e a bolacha de igual marca é R$2,50. Então, ele vai multiplicar 2,50 vezes 3. Então, basta a gente multiplicar 3 vezes o valor da bolacha que a pessoa encontrou,
certo? E a gente vai ter uma expressão dessa forma aqui, ó. 3 vezes o valor que ele achou da bolacha, mais uma vez o valor que ele achou aí da barrinha de chocolate, mais 4 vezes o valor que ele achou aí do pacote de chiclete, mais 2 vezes o que ele achou aí referente à latinha de soda. Então, essa expressão que a gente tem aqui, ó, é uma expressão que ela é válida para todas as pessoas que vai para mercados diferentes. Todo mundo que vai comprar essa quantidade aí de produtos vai pegar essa expressão e no lugar desses símbolos, desses desenhos aí, ele vai colocar o valor que ele encontrou lá no mercado que ele foi, referente lá àquela primeira questão onde a gente já tinha estipulado os valores, beleza? Então pode notar que esses símbolos que eu coloquei aí para ficar bem bonitinho para você ver, eles são termos desconhecidos. Não tem como a gente determinar o valor dele. Esses valores eles são variáveis de acordo com cada pessoa que vai ao mercado, certo? Então, na matemática a gente vai trocar, porque imagina a gente escrever essa expressão no caderno. Eu vou passar aí uns 15 minutos somente para desenhar a bolacha, desenhar o chocolate. Então, por convenção, a gente adotou aí que esses termos desconhecidos, a gente vai indicá-los por letras do nosso alfabeto. Então, substituindo esses símbolos aí por letras, eu coloquei o seguinte aqui, ó, que a bolacha a gente vai indicar pela letrinha X, o chocolate a gente vai indicar pela letrinha Y, o chiclete pela letrinha A e o refrigerante pela letrinha B, certo? Então, agora eu tenho aí que escrever uma expressão, no lugar desses símbolos eu coloco essas letras. Pedro, essas letras têm que ser maiúsculas ou minúsculas, tanto faz, certo? Só tem que ser aí letrinhas do nosso alfabeto. Então, a gente vai ter aí, ó, essa expressão, certo? Não deixa de ser uma expressão, tá? Mas ela deixa de ser uma expressão numérica, tá? Porque agora a gente não tem apenas números, a gente tem números e tem letras. Essas letras, certo? Essas letras é justamente o tema da nossa aula de hoje, tá? Essas letras, elas são chamadas de variáveis ou de incógnitas, tá? Anote aí esse nome no seu caderno, certo? Essas letras, elas são chamadas de variáveis ou de incógnitas. Então, sempre que a gente tiver aí um termo desconhecido, tá? Em algum lugar, em alguma questão que a gente for fazer até no nosso dia a dia, esses termos desconhecidos são chamados de variáveis ou de incógnitas. E essas expressões, que no começo da aula eram chamadas de expressões numéricas, agora ela passa a ser chamada de expressão algébrica, certo? Então, o que são expressões algébricas? É uma expressão matemática formada por números e letras ou somente por letras, certo? E essas letras, só lembrando, são os termos desconhecidos chamados de variáveis ou de incógnitas, certo? Então, sempre que você vê aí uma expressão em que aparece letras e números ou só letras, certo? A gente tem aí chamado de expressões algébricas. Então, a partir de agora, você vai começar a estudar outro ramo da matemática que é chamado de álgebra, certo? A matemática ela é dividida em 3 ramos. A gente tem a aritmética, a geometria e a álgebra, certo? Então, a aritmética é tudo aquilo que você estudou até agora, certo? Você estudou multiplicação, divisão, fração, você estudou razão, você estudou expressões numéricas, tudo isso está dentro de aritmética. Você também estudou geometria, você já estudou aí os ângulos, você já estudou os comprimentos, você já estudou as grandezas de tempo, certo? Tudo isso está dentro de geometria. E agora você começa a estudar a parte algébrica da matemática, que fala justamente aí dos termos desconhecidos, onde a gente vai começar a mostrar aí algumas letrinhas para vocês
que são chamadas de variáveis ou de incógnitas, certo? Trouxe um exemplinho aqui para vocês. Vocês conseguem ver aí um polígono, né? Um polígono que esse polígono é um polígono não convexo, né? Ou côncavo, tá? E esse polígono aí, ele apresenta alguns lados. Mas esses lados, eu não conheço a medida desses lados. A única coisa que eu sei é que todos esses lados aí, eles são diferentes, tá? Eles têm medidas diferentes. Então, eu vou indicar todos esses lados aí por termos desconhecidos, por letras. Então, ó, eu tenho aí que um ladinho aqui mede A, o outro B, C, D, E, F e G e assim por diante, certo? Então, observe o seguinte, como eu identifiquei cada lado desse aí com uma letra diferente, eu já estou afirmando que todos os lados desse polígono eles são diferentes. Agora imagina que eu coloco aqui a letrinha A e aqui eu também coloco a letrinha A. Então, não é a mesma letra? Então eu estou dizendo que esse lado é igual a esse, certo? Então, sempre entenda dessa forma também, tá? E agora eu estou pedindo para você determinar o perímetro desse polígono. E aí, geometria, tá? Então, como é que eu determino o perímetro de um polígono? Anote aí também, o perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Quando você soma todos os lados do polígono, você encontra o perímetro, tá? Então, basta somar aqui, ó, todos os ladinhos. Então, eu vou ter aqui, ó, A mais B mais C mais D mais E mais F e mais G, certo? E encontrei aí o perímetro. E pode notar que essa expressão aqui é chamada de uma expressão algébrica, certo? Que é composta aí somente por letras separadas aí por adições, tá bom? Então, lembre o que é expressão algébrica, certo? E na próxima aula a gente vai dar continuidade aí a essa temática, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Celi, para ela se despedir de vocês e a gente encerrar a nossa aula de hoje. Foi bem bacana essa aula, viu? E vou gostar da próxima, que é geometria, essa expressão algébrica, né? Tá uma forma geométrica aí, já estou interessada em participar, tá? Parabéns, professor Pedro, e estude bastante, revise essa aula que tá show. Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. Celi, muito obrigado aí pela companhia e a gente se vê na próxima aula.